Trofim Lysenko foi um agrônomo soviético nascido na Ucrânia no final do século XIX, que criou uma doutrina biológica comunista durante a ditadura de Joseph Stalin. Essa doutrina contradizia a hereditariedade mendeliana e negava a existência de genes e cromossomos. Lysenko declarava que a genética era uma falsificação reacionária, idealista e absurda da ciência. Palavras dele. Com base no conceito lamarckiano de transmissão hereditária dos caracteres adquiridos, o lysenkoísmo postulava que plantas e animais podiam ser treinados e moldados por meio de modificações intencionais no ambiente e que as mudanças introduzidas seriam transmitidas para a geração seguinte. Assim, Lysenko asseverava que tinha modificado várias espécies vegetais e até mesmo transformado algumas em novas espécies. Veja só, ele afirmava que plantas de trigo cultivadas em ambiente apropriado produzem sementes de centeio. É como afirmar que cães vivendo na selva geram raposas. Não por acaso, o patrono do lysenkoísmo, o grande inspirador de Lysenko, era o horticultor russo Ivan Michurin, que afirmava, entre outros feitos fantásticos, que produzia peras mais doces até a segunda geração, regando pereiras com água adoçada, sendo esta uma prova a favor do lamarckismo. Outra pérola do pensamento biológico michuriano era a ilusão, mas para ele um fato, de que os enxertos serviam de mentores que alteravam o material hereditário das plantas nas direções desejadas. Chama a atenção o fato de que Michurin não admitia o teste experimental de suas afirmações. Ele dizia candidamente que cientistas honestos não deviam duvidar do que ele provara ao longo de meio século de trabalho prático. Pois bem, era esse homem que, mesmo sem educação científica, inspirava as pesquisas de Lysenko. Lysenko acreditava que o tratamento de sementes de cereais com a técnica de umedecimento e resfriamento antes do plantio, a chamada vernalização, acelerava a maturação das plantas com subsequente aumento na produção de grãos. Ele se apropriou da ideia como sua grande descoberta, embora esse processo já fosse conhecido desde meados do século XIX. É importante salientar que Lysenko acreditava na transmissão hereditária dos efeitos da vernalização, de modo que não seria necessário repetir o tratamento das sementes a cada ano. A promessa de safras melhores, numa época, década de 1920, em que o trigo semeado no inverno morria congelado e a fome assolava o país, promessa assim era festejada pelas autoridades soviéticas. Lysenko não hesitava em manipular seus dados para se autopromover e atender às expectativas ideológicas dos líderes políticos. Em seu livro O Caso Lysenko,
o historiador David Joravsky salienta que Lysenko costumava fazer relatos extremamente seletivos dos resultados obtidos nos campos agrícolas sob sua direção, divulgando apenas os melhores resultados e ocultando a imensa massa de dados desfavoráveis. Sua criação pseudocientífica, a agrobiologia, propagou-se na União Soviética a partir da década de 1930. Foi assimilada por Joseph Stalin e pelo Comitê Central do Partido Comunista e, finalmente, tornou-se monopolista, ou seja, tornou-se, a partir de 1948, a biologia marxista, a visão oficial da biologia soviética com suas projeções na agricultura. As universidades e os institutos de pesquisa foram forçados a reorientar seus departamentos de biologia, inclusive alterando o conteúdo dos cursos e dos livros didáticos segundo a nova ordem. A proibição da genética, ensino e pesquisa estendia-se aos países sob domínio ou influência da União Soviética. Na China, o lysenkoísmo foi adotado nos primeiros anos do regime de Mao Tse-tung. Lysenko e seguidores acusavam os geneticistas de defenderem uma teoria falsa. Obviamente, porque inconciliável com o materialismo dialético. Seus opositores eram denunciados como destruidores, sabotadores e inimigos do povo, enfim, traidores da pátria. Biólogos foram perseguidos e presos em larga escala, e muitos foram executados. Nem com a morte de Stalin, em 1953, o lysenkoísmo chegou ao fim. Seguiram-se mais 12 anos de hegemonia até o final do governo de Nikita Khrushchev. O mais ilustre opositor de Lysenko, Nikolai Vavilov, geneticista pioneiro e diretor do Instituto de Genética da Academia Soviética de Ciências, foi o principal sistematizador da pesquisa em genética e da pesquisa agrícola soviéticas, na década de 1920 e início da década de 1930. Durante este período, ele teve apoio financeiro substancial do governo. A carreira científica de Vavilov foi marcada pela ideia de transformar a agricultura de seu país, visando colheitas melhores. Ao longo das expedições científicas que Vavilov empreendeu e que eram parte importante de seu projeto de pesquisa, tanto na União Soviética como em mais de 50 países dos 5 continentes, inclusive o Brasil, Vavilov firmou relações com cientistas estrangeiros, obteve vasta literatura científica em seu campo e, acima de tudo, coletou as sementes que constituiriam o primeiro banco de sementes de plantas alimentícias cultivadas e selvagens. Ao final, centenas de milhares de amostras de plantas de interesse na agricultura estavam representadas nessa coleção fabulosa. Paralelamente, efetuavam-se os plantios experimentais nas centenas de estações de pesquisa que Vavilov espalhou pelo país. As técnicas de hibridação
de acordo com as leis de Mendel, eram os principais procedimentos utilizados. Antes de prosseguirmos, façamos um parênteses para incluir um episódio dramático envolvendo o banco de sementes que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 e 1944, o exército nazista sitiou a cidade de Leningrado, atual São Petersburgo, por quase 900 dias. Estima-se que cerca de 1 milhão de civis morreram de fome, frio ou em consequência dos ataques aéreos e terrestres. Entre os mortos por inanição, 9 eram cientistas do Instituto Vavilov, depositário do banco de sementes. Embora estivessem a seu alcance, mas sob sua proteção, toneladas de arroz, trigo, milho, feijão, ervilha e batata, os cientistas não se aproveitaram da situação privilegiada para comer os alimentos que teriam poupado suas vidas. Num gesto de extremo sacrifício pessoal e altruísmo, eles mantiveram-se firmes no propósito de preservar para as gerações futuras de seu país e do mundo os recursos genéticos vegetais globais coletados por seu líder Nikolai Vavilov. A atitude heróica desses cientistas, assim como os sobreviventes, cientistas e técnicos que empreenderam enormes esforços para salvar o banco de sementes da destruição, é relatada em artigo assinado por 2 funcionários do Instituto. As primeiras contribuições científicas de Vavilov tinham relação com a resistência genética de plantas a doenças. Na fase seguinte, ele apresentou em um congresso russo em 1920 sua teoria sobre as séries homólogas na variabilidade hereditária, que propunha que variantes morfológicas observadas em uma determinada espécie vegetal eram também encontradas em espécies estreitamente relacionadas do ponto de vista evolutivo, sendo maior o número de traços comuns entre as espécies mais aparentadas. Entretanto, a reputação científica de Nikolai Vavilov adveio principalmente de suas pesquisas diretamente ligadas às expedições sobre a origem das plantas cultivadas. Em meados da década de 1930, Vavilov tinha a convicção, juntamente com seus colaboradores, de que havia localizado os centros geográficos de origem de mais de 600 espécies de plantas cultivadas. Na tentativa de reunir o melhor grupo possível de pesquisadores, Vavilov se empenhou em trazer de volta jovens cientistas russos que estavam trabalhando no exterior. Como também procurou atrair especialistas estrangeiros para a sua equipe, como Hermann Miller. Anos após retornar aos Estados Unidos, Miller foi laureado com o Prêmio Nobel. Com as técnicas de hibridação e outros métodos utilizados no melhoramento genético de plantas cultivadas, Vavilov e sua equipe tinham como principal objetivo aumentar a produtividade na agricultura. Vavilov tinha um sonho magnânimo
contribuir para erradicar a fome em seu país e no mundo. E eis que surge em seu caminho a figura ambiciosa e inescrupulosa de um jovem agrônomo que mudaria seu destino e o da genética na União Soviética por décadas. A partir de 1929, ocorreram disputas entre os geneticistas, rotulados de especialistas burgueses, liderados por Vavilov, e os neolamarquistas vermelhos, chamados de cientistas descalços, liderados por Lysenko. Em um desses confrontos, Miller comparou a escolha entre o mendelismo e o lysenkoísmo à escolha entre a medicina e o xamanismo, ou entre a astronomia e a astrologia, ou ainda entre a química e a alquimia. Mas os argumentos de Vavilov, Miller e de outros geneticistas eram inúteis. Um dos incidentes constrangedores para os geneticistas soviéticos que marcaram a ascensão de Lysenko e do lysenkoísmo foi o cancelamento repetido por ordem do próprio Stalin do Congresso Internacional de Genética de 1937, que seria realizado em Moscou sob a presidência de Nikolai Vavilov. Obviamente, não interessava ao michurinista Lysenko expor suas ideias ao exame crítico da comunidade científica internacional. O congresso finalmente foi realizado em Edimburgo, capital da Escócia, em 1939. Eram muitos os pesquisadores soviéticos inscritos no programa, mas nenhum pôde comparecer. Os ataques de Lysenko e dos agrobiologistas à genética e aos geneticistas, especialmente Vavilov, tinham o apoio do governo, da polícia secreta e da imprensa. É digno de nota que Stalin tenha saudado Lysenko com um entusiástico, bravo camarada Lysenko, quando de sua palestra no Kremlin em fevereiro de 1935. Eram tempos sombrios para os geneticistas e particularmente para Vavilov. Como não havia justificativas legais para as prisões, os agentes secretos forjavam evidências, plantavam provas, aspas. Enquanto assumia os altos postos na ciência soviética e era condecorado por Stalin, Vavilov e colaboradores eram destituídos de suas funções. A presidência da Academia Lenin de Ciências da Agricultura e a direção do Instituto de Genética da Academia de Ciências foram finalmente dadas a Lysenko. Preso em agosto de 1940, Vavilov morreu de subnutrição crônica em janeiro de 1943, aos 55 anos. Seu corpo foi enterrado em sepultura coletiva. Em seu livro O Assassinato de Nikolai Vavilov, Peter P. Pringle escreveu: o eminente caçador de plantas, que tinha um plano para alimentar o mundo, morreu de fome. Pringle ressalta que Vavilov tinha uma confiança inabalável em seu país e parecia ignorar a terrível opressão imposta pela ditadura de Stalin, com escassez de alimentos, falta de moradias, assistência médica precária, baixo investimento em pesquisa e a crueldade da polícia secreta. Em artigo publicado no Journal of Heredity sobre Vavilov,
Marte da genética, Teodosius Dobzhansky, geneticista e evolucionista russo radicado nos Estados Unidos, revela o otimismo patriótico, mas surreal, de Vavilov com respeito à atividade científica na União Soviética. Dobzhansky incluiu no texto um breve relato da conversa que teve com ele nos Estados Unidos em outubro de 1930, ocasião em que Vavilov manifestou sua convicção, veja só, de que em nenhum outro lugar do mundo o trabalho do cientista era mais apreciado do que na União Soviética. Pois é, enquanto a genética tentava sobreviver no subterrâneo da ciência soviética, a física nuclear avançava a passos largos sob a proteção e o incentivo do Estado, inclusive com a ajuda de espiões dedicados. Afinal, o camarada Stalin estava de olho na bomba. Neste ponto, é oportuno lembrar que, ao tempo em que Nikolai Vavilov estava sendo destruído pelo terror stalinista lysenkoísta, seu irmão mais novo, um físico talentoso, adotava uma postura de lealdade ideológica ao regime ditatorial. Em suas publicações não técnicas, Sergei Vavilov argumentava que as teorias da relatividade e quântica estavam em completa sintonia com a filosofia marxista-leninista. Pasme! Ele foi presidente da Academia de Ciências por indicação do próprio Stalin. Sergei e a Academia foram coniventes com a proibição da genética mendeliana imposta por Lysenko. O lysenkoísmo é um caso extremo de intolerância político-ideológica contra a ciência e representa a face violenta e repressiva do negacionismo científico. Lysenko, com o apoio de Stalin, simplesmente tentou banir do corpus científico, pelo aprisionamento e mesmo extermínio de geneticistas soviéticos, a disciplina que mais cresceria no mundo a partir do terço final do século XX. A direção do Partido Comunista teria vislumbrado no ambientismo de Lamarck o fundamento científico para a almejada criação do novo homem soviético, aspas, que seria uma versão aprimorada do homem por meio do melhoramento do ambiente sociocultural. Ou seja, melhorias introduzidas na sociedade pelas mudanças políticas, sociais e educacionais e econômicas decorrentes da Revolução Bolchevista seriam adquiridas e transmitidas de pais para filhos. Foi neste contexto ideológico que brilhou a estrela do anti-intelectual e oportunista Lysenko. Se não foi ninguém na ciência, na arte da autopromoção, ele foi um mestre. Contudo, o mendelismo negava aos ideólogos comunistas este que era para eles um artigo de fé dogmática, o determinismo ambiental, a ideia de instrução de fora para dentro, a noção de herança dos caracteres adquiridos por ação direta do meio ambiente. Assim, as teses lamarquistas de Lysenko ajustavam-se convenientemente ao dogma ambientista e a isto
É a isto e não ao seu desempenho científico que se deve o poder extraordinário que Lysenko auferiu na União Soviética de Stalin e que se manteve na era de Khrushchev. Imune às transformações sociais, a genética era mesmo incompatível com a doutrina marxista-leninista e, portanto, contra-revolucionária. O lysenkoísmo, uma das maiores fraudes da história da ciência, teve consequências desastrosas para a agropecuária soviética, particularmente a produção de grãos e a indústria leiteira, que não puderam se beneficiar das técnicas de melhoramento genético nos decênios de dormência impostos à genética clássica. Não menos danosos foram as consequências para a educação científica dos jovens e para a formação de novos cientistas. Com o lamarquismo de Lysenko, a biologia soviética retrocedia às primeiras décadas do século XIX, como denunciava o próprio Nikolai Vavilov. Bizarra essa história, não? Pelo absurdo que ela representa, custa crer que a passagem poderosa e corrosiva de um pseudocientista pela ciência soviética só se viabilizou mantendo-se por 3 décadas porque contou com a anuência e o incentivo das autoridades políticas e o apoio da imprensa. É deplorável que o golpe científico tenha sido motivado pelos interesses ideológicos dos líderes comunistas. Em sua importante obra Arquipélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn, Prêmio Nobel de Literatura, denuncia as atrocidades da ditadura stalinista e relata inúmeros casos de vítimas da repressão, inclusive Nikolai Vavilov. As referências dos livros citados e do artigo de Theodosius Dobzhansky encontram-se abaixo, na descrição. Agora uma nota final. Entre 1943 e 1956, e ao longo de vários anos, durante várias visitas ao Brasil, Dobzhansky deu uma contribuição inestimável ao desenvolvimento da genética em nosso país. Ele também recebeu jovens cientistas brasileiros em seu laboratório nos Estados Unidos. Obrigado por assistir, inscreva-se e compartilhe.